Oi, meu nome é Mia e eu faço edits de manipulação. Eu fiquei sabendo que vocês queriam um tutorial de olho e eu vim trazer pra vocês. É um vídeo bem lentinho pra quem tem dificuldade de entender, então bora logo pra vinheta. Creio que esse é o vídeo menos acelerado que eu já trouxe pro canal. Ele não tá nem 2 vezes, que assim, normalmente é o mínimo que eu coloco. Eu tentei fazer o mais no tempo normal possível, assim, no tempo que eu realmente estou fazendo. Então, eu espero que vocês consigam entender. Eu comecei com um pincel de aerógrafo 60%. Por que o aerógrafo 60%? Eu pego o aerógrafo 60% para não ficar tão marcado. E uma dica que eu dou para vocês também é vocês diminuírem um pouco a opacidade da camada de baixo. E nunca façam tudo em uma camada só. Criem uma nova camada e façam por cima. Eu tiro a opacidade da camada de baixo para eu conseguir enxergar direito a linha que eu tô fazendo. E o aerógrafo ajuda a não ficar tão marcado. Se tu vai usar uma caneta dura, por exemplo, vai ficar muito marcado e talvez fique parecendo torto. E eu sei que esse não é o objetivo. Eu sei que de longe não dá pra ver tanto. Por muito tempo eu fiz com uma caneta dura mesmo e eu não ligava muito pra quando ficava torto, mas o aerógrafo ajuda a prevenir esses pequenos erros. Não sei se vocês estão escutando uns tuk-tuk no fundo, mas o meu vizinho resolveu fazer a obra bem no momento que eu resolvi gravar. O processo é o mesmo nos dois olhos, eu resolvi fazer os dois ao mesmo tempo. Eu costumo, em cada etapa, fazer dos dois lados, porque aí eu já tô com o pincel selecionado, eu já tô com a cor selecionada, e aí cada camada fica com os dois olhos. Aí eu não faço uma vez tudo e depois outra vez tudo de novo. Eu faço ao mesmo tempo um lado, depois o outro, um lado, depois o outro. E copiar e colar normalmente não dá certo. Às vezes eu faço quando a foto é muito simétrica, mas normalmente não dá certo. Então, se você não tem certeza que vai ficar simétrico, você nem tenta, faz 2 vezes que é mais certeiro. O pincel de agora é o pincel de aquarela. Eu criei uma camada abaixo da que eu fiz a delimitação do delineado em preto e fui puxando a linha d'água. A linha d'água para mulheres que se maquiam é aquela que você coloca o lápis de olho no inverso do olho e eu marquei ela com um tom claro. Se você vai fazer uma edição mais pesada, dá também para fazer escuro, como se fosse um lápis preto, um lápis colorido. Aí vai do que você está fazendo. Como era uma maquiagem mais simples que eu ia fazer depois, eu acabei delimitando com a cor normal ali e eu gosto de deixar ela bem marcada para trazer um pouco desse efeito de cartoon, esse efeito de desenho, porque acaba que abre o olhar essa linha mais clara embaixo do olho, né? Então, se você for fazer muito clara, ela aumenta. Se você for delimitar só com preto ali embaixo, fazer só uma linha, acaba que o olho dá um aspecto de diminuir, ele fica um pouquinho menor, fica mais marcado e menor. Então, claro aumenta, escuro diminui. Eu sempre tento não deixar tão grosso e nos cantos externos da linha d'água deixar um pouco mais escuro para criar esse aspecto de profundidade. Em uma camada agora abaixo da linha d'água, eu pego o mesmo pincel com uma largura considerável, do tamanho da bolsinha que fica embaixo do olho, e eu vou passando ali, bem grosseiramente mesmo. Depois eu vou até diminuir um pouco a opacidade, mas eu quero ensinar para vocês o jeito mais fácil possível, porque a minha intenção é que esse seja um tutorial básico para quem realmente está iniciando. Depois eu seleciono ali o tom mais claro e eu só vou colocando um pouco ali no centro, para iluminar um pouco. Esse é o jeito mais simples que eu consegui para explicar o que eu normalmente faço. E nessa bolsinha d'água, inclusive, eu achei um pouco complicado de marcar porque ela era já bem escura, então não tinha tanta coisa clara, mas normalmente você vai precisar clarear mais. Eu escureço também um pouco um cantinho externo porque ali é uma área que fica um pouco mais baixa, ela tem mais sombra, então eu acabei selecionando ali um tom mais marrom e fazendo essa sombra no cantinho. O mais importante nessa parte é você ir construindo aos poucos e notando o que tem na sua foto que você queira destacar. As partes mais escuras, as partes mais claras, onde tem linha, onde é esfumado, e aí você vai construindo conforme a sua observação. Eu gosto de marcar bastante a parte que entra em contato com a linha d'água, eu gosto de fazer um canto mais escuro ali, e gosto de clarear muito o canto interno do olho, porque eu acho bonito, eu acho que dá um destaque maior. E escurecer o externo. É o que eu faço, mas dependendo da foto isso muda. Eu acabei diminuindo bastante a opacidade ali depois, porque eu queria suavizar. Você não precisa deixar todas as camadas com opacidade 100%. Tanto que eu deixei assim, e com o pincel borrão, eu fui ali desfocando depois por baixo. Por que eu desfoco depois? Muitos editores desfocam antes,
mas eu vou explicar pra vocês porque eu faço nessa ordem. Quando você edita, você já marcou o que tem que marcar, você já marcou as linhas. Então, quando você vai borrar por baixo, acaba que você não perde as linhas que tinham ali antes. Se tu borra antes, corre o risco de você deslocar alguma linha, fazer alguma coisa e vai mudar depois na feição da pessoa no resultado final. Então, essa ordem de primeiro marca, depois borra, ajuda muito para quem está começando para não cometer erros de perder a definição da foto. E isso é muito importante, porque às vezes a foto fica tão indefinida, fica tão borrada, que dá o aspecto de iniciante. E é muito importante não cuidar a qualidade, cuidar as linhas, cuidar todos esses detalhes, para que você tenha um resultado um pouco mais agradável no final. A pálpebra eu sinto que é uma das coisas que mais muda de cada edição, porque tem pessoas que têm pálpebra dupla, tem pessoas que têm pálpebra única, e isso vai variar bastante. Nesse caso, eu marquei ali, eu sempre recomendo, observe a foto antes de começar, tenta só marcar coisas que já existem ali. Você não vai criar uma pálpebra dupla. Deu pra ver que tinha uma marcação muito suave nessa foto de uma pálpebra dupla, mas não chegava a ser marcado. E eu cuidei para tentar manter esse aspecto, para não perder as características da foto de baixo, porque é uma edição. Eu não quero perder todas as características que estão ali. Claro, existem modalidades que realmente o objetivo é mudar a feição da pessoa, mas não era o caso do que eu estou fazendo aqui hoje. Depois eu fui para a camada de baixo e borrei, como eu já tinha feito no processo com a parte de baixo, eu fui ali e fiz com a de cima. E tirei os cílios. Os cílios eu não vou ensinar nesse vídeo para ele não ficar tão misturado. E porque depende muito do tipo de cílios, do tipo de olho, eu tenho que fazer um tutorial mais específico de maquiagem, onde eu vou colocar isso. Mas como a maquiagem dessa edição não era uma maquiagem típica para tutorial, eu resolvi não trazer nesse vídeo e fazer ele menos acelerado para pessoas que sempre me falam que não conseguem entender na velocidade que eu normalmente trago os vídeos. Então, é um vídeo para quem está iniciando e um vídeo para quem não acompanha tutoriais muito rápidos. E para quem tem dúvida, o processo é muito parecido com o de baixo. Primeiro eu marquei a parte mais escura, depois eu vim com a clara. É a mesma coisa, é o mesmo pincel de aquarela. E depois em uma camada de cima, com o aerógrafo, eu vim fazendo um esfumado em preto no lugar do delineado. Isso ajuda a deixar muito mais suave e coloca a sombra para dentro e para fora do olho, que de fato tem, porque na raiz dos seus cílios, querendo ou não, eles criam uma sombra nesses dois lados. Então, dá esse aspecto mais de profundidade e eu acho que fica bonito. Depois, com o pincel marrom, com a camada no multiplicar, você cria uma camada, coloca no modo de mistura multiplicar, com esse tomzinho de marrom levemente rosado, eu fui trazendo mais definição para as curvas desse olho. Na bolsinha d'água, na pálpebra dupla ali em cima, no cantinho externo, contornando bastante a linha d'água que a gente tinha feito no início. Eu tinha dito já que eu gosto de marcar ali, deixar um pouco mais escura a transição da linha d'água para a bolsinha debaixo do olho. Então, eu gosto muito de marcar nessa etapa com o aerógrafo normal que eu usei aí, no multiplicar com um tom rosado, pode ser mais puxado pro marrom, mais puxado pro laranja, aí vocês decidem. Também, se você já vai puxar uma maquiagem daí, pode fazer com um tom mais escuro. Se é uma edição mais suave, dá pra fazer com um tom mais claro. Também tem gente que eu já vi fazer com lilás, que assim, deixa bonitinho também e a pele fica mais fria. Mas o lilás eu ainda acho que é um pouco arriscado se você tá iniciando começar com lilás. Eu sempre recomendo começar com um tom mais rosadinho, mais alaranjado, meio marrom, que é mais fácil de você conseguir construir camadas. Quanto mais claro, menos marcado vai ficar e mais esfumado provavelmente você vai conseguir fazer. A maioria das pessoas que me assiste eu sei que edita pelo celular e o aerógrafo no celular não se comporta de uma maneira muito boa. Então é muito importante que você vá com calma, pode diminuir um pouco a opacidade dele para ir construindo camadas bem devagarinho, que o esfumado com certeza vai ficar impecável. Eu confio em vocês, vocês têm capacidade de fazer isso assim. Depois disso tudo, de delimitar todos os cantos do olho, aí sim eu desço para a camada de baixo, eu volto ali para a camada da base. Eu também recomendo vocês deixarem a camada da base duplicada, tipo, deixarem as fotos exatamente da forma que elas estão encaixadas duas vezes, porque às vezes você acaba cometendo um erro e até a foto de baixo, e daí você consegue salvar alguma coisa. Voltando, na camada de baixo eu pego o pincel de borrão de novo e vou borrando agora a parte branca do olho.
essa é a última que eu faço, porque é muito fácil deformar a pupila, deformar a parte ali redondinha do olho, é muito fácil de deformar, perder o formato, perder o tamanho, e aí pra consertar, meu amigo, é muito complicado. Então, vamos evitar estragar essa parte, né? Vai com calma e vai borrando bem suavemente. Eu recomendo que vocês não deixem a força do borrão muito forte, vocês diminuem ali a opacidade do pincel, que vai ser mais tranquilo de não cometer nenhum erro que vai te dificultar no processo depois. O tutorial de lente, eu fiz ele por imagens, porque eu achei mais fácil de explicar e eu postei esses dias lá no meu Instagram. A lente que eu vou usar nessa edição, tá o tutorial dela disponível em forma de slides passo a passo no meu Instagram e vocês vão olhar ali as imagens, vão seguir todos os passos que estão ali, tintim por tintim, e vocês vão conseguir fazer uma lente muito parecida com essa. Então já fica a dica, eu vou deixar o Instagram aqui na tela e vocês vão lá e vão achar o post. Ele se destaca bastante no perfil e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E aí vocês vão conseguir a lente. Tem um tutorial aqui que eu também ensino a fazer lente, caso você seja mais fã do vídeo. E é só procurar aqui no perfil do YouTube que vocês vão achar. Já aproveitem e se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu ando postando com uma frequência muito boa, inclusive, eu estou até admirada comigo mesma. Então vocês já me sigam aqui, comentem o que vocês acharam desse vídeo e o que vocês querem que eu traga nos próximos tutoriais, e se tutorial lento realmente vocês aprendem melhor. E eu espero que vocês gostem e consigam tirar proveito desse vídeo. A lente eu mudei ali nos filtros um pouco da cor, porque eu faço uma lente base e para usar ela em diferentes edições, muitas vezes você tem que mudar o brilho, a cor e algumas coisas assim para ficar mais fácil de manipular com ela. Claro, todas as fotos são diferentes, todas têm luzes diferentes, então é normal você ter que fazer alguns ajustes na sua lente de base. Eu não gosto de fazer lente em toda edição que eu faço, então eu já deixo elas prontas e eu só uso elas ali. Com pincel de aquarela, agora eu estou delimitando o cantinho do olho. Pra vocês verem, os pincéis que eu usei é aerógrafo 60, o normal e o pincel de aquarela, pra ver como é simples esse tutorial. Não tem nenhum pincel personalizado que vocês vão sentir falta. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou deixar aqui a edição final para curiosos e tá pronto, sorvetinha. Tchau!